Graças a Deus, hoje, 12 de julho, dia amanheceu, uma madrugada na presença de Deus. Cheguei aqui 2 e pouca da madrugada, e aqui é o Morro do Avião, né, o local onde eu costumo sempre orar. Morro do Avião, aqui em Aracaju. Logo aqui você está vendo aquelas luzes vermelhas ali, a pista do aeroporto, lugar alto, dá para você ver toda a capital. E aqui é o lugar onde eu sempre tenho vindo aqui a sós, né? E quero aproveitar, deixar aqui uma mensagem no livro de Lucas, capítulo 17, sabe? Nós vivemos uma época muito remota, uma época onde a igreja ela está marcada por muitos escândalos, por muitas vergonhas. E diga-se de passagem, há muitas pessoas que emblematicamente olham a igreja e julgam como se todos é a mesma coisa. Existem homens de Deus, homens sérios, mulheres de Deus. Existem os cristãos também verdadeiros, mas aonde há o verdadeiro, há também o falso. A palavra do Senhor já nos alerta sobre Lucas capítulo 17. Jesus reúne os seus discípulos e diz: disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venha um escândalo, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Amados, é exatamente o que nós vivemos no dia de hoje. Uma igreja que, infelizmente, quando eu falo igreja, eu não estou falando placa denominacional, estou falando a igreja somos nós. E nós, como cristãos, eu como pastor, eu tenho o dever e a responsabilidade de carregar sobre os meus ombros um testemunho. Porque ser crente só dentro de uma igreja é muito fácil. O cristão, ele não pode ter 2 identidades. Dentro da igreja, uma identidade, e fora da igreja, uma outra identidade. Porque no momento que um pastor, no momento que um cristão, ele, com as suas atitudes pecaminosas, mancha o seu testemunho, aquela pessoa que o presenciou nunca mais vai acreditar no Deus que esse homem prega. Olha a responsabilidade que nós temos com o nosso testemunho, com a nossa vida em Cristo Jesus. O Senhor Jesus já alertava os discípulos sobre ai daquele que vier o escândalo. Seria melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e atirar nas profundezas do mar, do que fazer um desses pequeninos errarem. Quantas pessoas estão escandalizadas? Quantas pessoas estão vacinadas a não buscar a Jesus, a não buscar a uma igreja para frequentar, por conta dos péssimos testemunhos? O Evangelho não é essa facilidade que o mundo está pregando por aí, que o mundo está apresentando por aí. Um evangelho da facilidade, um evangelho do capitalismo, um evangelho só de promessas,
A palavra diz que o caminho é estreito. É tão estreito que só passa a alma. Quando lá no livro de João, capítulo 60, do versículo 60 em diante, uma grande multidão que servia ao Senhor começou a abandonar Jesus. Abandonaram Jesus. E um dos discípulos olha para Jesus: mestre, o povo está indo embora. Só vai ficar a gente aqui. A mensagem do Senhor está sendo muito dura para este povo. Exatamente isso. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que confronta o pecado, que confronta o erro. E aquele povo que estava buscando Jesus, ele viu que a mensagem estava indo de encontro às práticas do pecado. E Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, e vocês também querem ir com eles? Vão! E Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, para onde nós iremos? Que só o Senhor tem a vida eterna. Eu quero dizer para você que me ouve neste momento: zele pelo seu testemunho. Zele pelo seu testemunho. Porque na hora que você mancha seu testemunho, você está matando as almas. Você está fazendo o povo errar o caminho. Há muitas pessoas que quando começam a dar os primeiros passos no Evangelho, é como uma criança. Quantas pessoas dentro das igrejas, crentes antigos, anos e anos dentro de uma igreja, não consegue sequer ganhar alma para Jesus, não consegue sequer levar almas para o templo, para os pés do Senhor. E o pior, que essas pessoas, além de não levar as almas para os pés do Senhor, afastam com seu péssimo testemunho. Ninguém consegue ver Jesus nessas pessoas, porque crente, cristão que dá péssimo testemunho são pessoas mortas espiritualmente, que têm a aparência de um cristão, mas são os verdadeiros lobos, vestidos de ovelhas. Cuidado com seu testemunho. A Bíblia diz lá em Timóteo que um dia o segredo dos homens há de ser revelado. Você pode esconder aqui, mas no dia do juízo final ninguém vai esconder. Quantas vergonhas nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas não olhe para isso. A palavra diz: olhai para mim e sereis salvos. Nós temos que olhar para a cruz. Você não vai à igreja para olhar para os problemas. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Preserve o seu testemunho diante do Senhor. Faça com que as pessoas, ao olhar para você, ao olhar para mim, veja uma vida diferenciada de caráter, de poder. A igreja, ela é responsável. Quando eu falo igreja, somos nós. A única instituição nessa terra que representa Jesus é a igreja do Senhor. E eu procuro a cada dia estar aos pés da cruz. Eu entendo e compreendo que para eu crescer espiritualmente, eu tenho um princípio: descer aos pés da cruz. Amados, zele pelo seu testemunho. Zele pelo seu testemunho. Se preocupe, a palavra diz, fugir da aparência do mal. Deus é contigo. O segredo é andar com Jesus. O segredo é viver uma vida de separação para Deus. Fugir da aparência do mal. Foge do pecado. O pecado sempre vem com a roupagem bonita, atraente. O pecado nunca vem da forma que é. Fugir da aparência do mal. Se você procurar viver uma vida em leitura da palavra do Senhor,
ler Bíblia todos os dias, procurar viver uma vida de oração, reservar sempre a sua vida a sós com Deus, sua comunhão, fazer do Espírito Santo seu melhor amigo. Melhore a sua comunicação com o Espírito Santo. Procura viver uma vida diante do Senhor. Jesus está voltando. E a maior esperança da igreja nos dias de hoje, um dia, é se encontrar com o Senhor na glória. Que Deus abençoe. Que esta mensagem seja um despertamento para que tanto eu como você, a cada dia, se preocupe com testemunhos. Procura viver uma vida diante do Senhor. Que Deus abençoe. Esse que fala é o pastor Jailson. Estou aqui desde as 2 horas da manhã. O dia já amanheceu. Morro do Avião. Aqui, bairro Santa Maria, Aracaju, Sergipe. Aqui do lado do aeroporto aqui. Atalaia, cidade. O sol já está ali aparecendo, brilhando. E agora vou para casa, não é? Para as minhas atividades em nome de Jesus. Que Deus abençoe.